Olha, a novela continua, a expectativa do Reinaldo Rueda aceitar ou não, a qualquer momento, a proposta para assumir a seleção chilena. Hoje o jornal La Terceira, do Chile, trazia a informação de que a Associação Chilena de Futebol, né, ela aumentou a proposta pelo Reinaldo Rueda, e é muito fácil explicar essa matemática, não caiu dinheiro do céu, não. No contrato do Reinaldo Rueda com o Flamengo, estava lá, tem lá a cláusula de rescisão, de multa rescisória. Seria um valor em 2017 que seria reduzido em 2018. Caiu pela metade. Opa, seleção, os chilenos esperaram virar o ano, aquele dinheiro que ele economiza na multa joga no contrato do Rueda. Claro. Ou não, Quesada? Você acha que o Rueda vai aceitar esse? Olha, eu acho essa assim, proposta? Eu acho assim, a gente tem que tirar o chapéu para esse cara. Esse Rueda é espetacular, sensacional, o episódio da Chape, tudo que ele fez. Falando, não vai ter final mais, o título é da Chape e tal, super bacana, um cara que adora o futebol brasileiro, só palavras sábias, vitorioso com o Atlético Nacional. Só que assim, acho que para mim já passou, a gente não deveria estar discutindo mais isso. O cara é técnico do Flamengo, tchau. Ele vai esperar até quando para definir isso? Quando tiver faltando uma semana para começar a Libertadores? Já está indicando o jogador para o Flamengo, já está indicando quem não tem que ficar. Né? Aí o Flamengo faz todo o trabalho baseado no pensamento... no plano do Rueda, e daqui a 2 meses ele fala tchau, vou acertar com a seleção do Chile. Olha, eu não sei, tem muita coisa de bastidor que a gente não sabe, mas se realmente estiver tão encaminhado, como principalmente os amigos do Chile estão dizendo, se eu sou bandeira, eu chego no Rueda e falo, Rueda, obrigado, o Flamengo é muito grande para ficar dependendo de você e você ficar aqui 2 meses cozinhando o galo até falar assim, olha, não dá mais. Não sei, enfim. Inclusive, a mesma publicação... Eu vejo dessa forma. A mesma publicação já indica o seguinte, que que o jornal chileno diz é o seguinte, o Flamengo teria como plano B um outro estrangeiro e seria um cara tão conceituado no mercado sul-americano como o próprio Reinaldo Rueda, que é o Jorge Luis Pinto, ex-técnico da seleção de Costa Rica em 2014, que fez aquela baita campanha na Copa do Mundo, levou o time até as quartas de final, hoje técnico da seleção de Honduras, que bateu na trave para a classificação na Copa do Mundo de 2018 e estaria no mercado disponível a uma proposta que obviamente seria menor da que recebe o Rueda, mas por ele já ter um carinho pelo futebol brasileiro, inclusive se declarou até corintiano, né? O Jorge Luis Pinto fez alguns trabalhos aqui no Brasil de intercâmbio e tudo mais, tem uma ligação muito forte com o futebol brasileiro, para quem não sabe. Então, por esse conhecimento de causa, né, de um território que para ele não seria inóspito, então o Jorge Luis Pinto seria essa opção para o Flamengo ter como técnico na vaga do Reinaldo Rueda, até pela filosofia de jogo parecida. Eu vejo essa situação toda, uma coisa tão chata. O Flamengo tem como falar, né, existem meios para falar, enfim, se o Flamengo quiser falar, qualquer canal estará à disposição. E o Rueda também, é um cara que tem voz, é um cara que fala, né? Ele fala no dia a dia com os jogadores. Não é mais fácil chegar lá, Rueda, seu nome está aqui. Todo mundo falando, você vai assumir ou não? Não vai assumir, vai lá e fala. Vai assumir? Vai lá e fala. Acabou a conversa. Porque você tem um elenco milionário lá atrás. Encerra o assunto. Acaba a conversa. Você tem um elenco milionário lá atrás, você depende de planejamento ou vai ficar trocando pneu com o carro andando, como que o Flamengo fez no ano que passou agora. Contratando o jogador, chegando, colocando para jogar. Sim. Precisa de um planejamento. E outra, o Flamengo está numa Libertadores. O Flamengo tem outros campeonatos, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem tudo para disputar. Vai ficar na dependência de um técnico. Só chegar lá, vai lá e fala. Acabou, morre. A nossa audiência é rotativa, então deixa eu só me explicar direito, senão vai achar, esse Quesada não quer que o Rueda saia. Não, o Rueda tem o direito de fazer o que ele quiser com a carreira dele. Como o Flamengo também tem o direito de repente, não querer mais o Rueda. O que estou discutindo é outra coisa. É que o Rueda seja correto com o Flamengo, né? Que ele não vá dizer para o Flamengo só em fevereiro, porque eu imagino que seja uma negociação com um monte de gatilho, né? É uma negociação com a Federação Chilena que envolve categoria de base, formatação de uma equipe para disputar a Copa América, depois eliminatória para chegar à Copa de 2022 no Catar, né? Isso demora, pode até haver um pré-contrato ali, mas a assinatura realmente pode acontecer daqui a um mês ou daqui a 2 meses. Agora, você imagine, a Libertadores começa no final de fevereiro. Imagine esse cara, no dia 15, avisa o Flamengo, estou fora. Não, isso não existe. Cara, você já detonou o Flamengo, cara. Você não já detonou o trabalho. Estou fora, estou levando o Márcio Araújo.
Que seja, mas entendeu o tamanho da coisa? Por isso que os clubes não podem ficar na mão de nenhum treinador. Por muito menos. Tem que montar um projeto e o treinador que vem tem que se adequar a esse projeto. Por muito menos o Liverpool já encostou o Felipe Coutinho. Ó, seu nome tá lá no Barcelona, resolve. Isso aqui é tirar o cara de cena. E outro, o Flamengo. É o Felipe Coutinho, é o Felipe não é um Coutinho. jogador qualquer, né? Então ali a situação é muito mais simples. Os times não estão jogando, estão aí nesse período aí de folga. Vai lá e fala logo. Eu acho que assim, o técnico... Até para o torcedor saber, qual que é o técnico do meu time? É o Rueda ou não é? Hoje é o Rueda, amanhã não é? Fica nessa dúvida, pelo menos está todo mundo na dúvida. Eu tenho só uma visão pontual assim, um pouco diferente do que Sara pelo seguinte, para mim, o técnico tem que ser a figura principal do planejamento de um clube. O clube tem que trabalhar em cima do treinador. Tá. É ele quem tem que ditar. O problema... isso para o Flamengo. O problema é o seguinte, o treinador... tem que ser o primeiro cara a chegar na porta do clube e falar assim, ó, eu tô aqui. Tá. A partir do momento que o cara levou qualquer tipo de dúvida e interrogação, amigão, obrigado, ó, um abraço, tem outro nome aqui e toca o barco em cima dele. Então, peraí, nós estamos falando a mesma coisa, Facincani. Não, exatamente. O que eu tô dizendo assim é que... Você não tá discordando, você tá concordando. Não, é que deu a impressão assim, o clube faz o planejamento, o treinador se insere nele. Não, mas é isso eu defendo. O planejamento tem que ser com o treinador, tem que ser o jogador do cara, porque você tem que estar base. O planejamento está em andamento. Claramente, o senhor Rueda é um técnico que tem um pensamento parreira para o futebol. Né? Organização, claro, defensiva e a partir daí, vamos embora. Né? Agora você traz outro treinador ofensivo, por exemplo, tem um outro pensamento de jogo. Não, será que o clube quer? Será que as contratações que o Rueda está indicando ao Flamengo servirão para o projeto de um treinador que tem um pensamento de jogo diferente? Não, mas aí primeiro o clube tem que alinhar o que ele quer, mas não contratar pelo clube, contratar de acordo com o técnico que ele tem. Não, mas é exatamente o contrário que eu estou falando, Facincani. Porque aí o Rueda vai embora, vem outro cara com outro pensamento. É isso que está errado. Mas aí o clube tem que definir o que ele quer. A questão não adianta, você só traz um cara de outra linha, clube já definiu, de outra linha de pensamento. O clube quando fez o contrato com o Rueda. Não, tudo bem, o clube quer o Rueda, mas não adianta agora você tirar o Rueda e colocar outro cara. Mantém então essa base. Se a base funcionou com o Rueda, traga um cara nessa mesma linha. Se trazer um Cuca, que é completamente diferente, você muda o esquema de jogo, você muda a característica dos jogadores, mas de tem um elenco, detalhe aí. E aí tá errado. Aí você vai cair no erro que cometeu o Palmeiras nos últimos anos. Mas quem é que o Flamengo contratou até agora em termos de nomes, jogadores? E indicado pelo Rueda. Por enquanto tá bem encaminhado com o Zé. Por enquanto só o Zé. Aí que tá. Eu defendo a seguinte tese, Facincani. O Cuca tem como uma marca no trabalho dele montagem de elenco. Se você der a chance pro Cuca de trazer 3, 4 peças para a base que já está montada no Flamengo, o Cuca faz esse Flamengo jogar. E aí eu discordo. Não sei. Não necessariamente precisa ser o que é o Flamengo jogar? O que é o Flamengo não jogar? Se trata de uma terra arrasada. Exatamente. Um plantel que só tem cara ruim, só tem pé de breque lá. Não, que o Cuca assumiu o Palmeiras mais reforçado. Já definido, tem jogadores. Mas indicou quem pro Palmeiras? Ruim é trabalhar no time que Palmeiras contratou quem com o dedo do Cuca? Gente, treinar o Avaí que é difícil. Treinar Chapecoense com elencos reduzidos. Elencos o Cuca reduzidos. virou um ano no Atlético. Quando ele pega o Atlético do início da temporada, ele traz Josué, traz Pierre. Nomes que todo mundo torcia o nariz. E, de repente, ele transformou esse time em campeão da Libertadores. Quando o Ronaldinho saiu do Flamengo pela porta dos fundos, o Cuca pegou o telefone e vem que aqui você vai jogar. Já disse pro Ronaldinho no telefone até como ele iria jogar. E o Ronaldinho foi uma das peças fundamentais na conquista do Atlético. Recuperou o futebol dele. Tem uma crítica em relação ao Cuca. O Cuca pegou um Palmeiras mais forte de elenco do que em 2016. E não foi. E em 2017 ele não conseguiu virar. O Cuca tem Não alguns era mais problemas. forte o elenco do Palmeiras? O Cuca tem alguns problemas de adaptação. Rapidinho, me ajuda aí. Ele tem alguns problemas Melo, pessoais. só para concluir. Felipe Melo é um cara que todos concordam que pode render muito mais do que rendeu. Borja, Michel Bastos. Guerra. Esse grupo não era mais forte? Claro que era. Então, eu realmente não consigo entender. Ele é um técnico de trabalhos pontuais. Trabalhos que não deixam legados. O Atlético Mineiro dele
não deixou qualquer tipo de legado. Mas o Atlético foi campeão da Copa do Brasil no ano seguinte. Completamente diferente Sem do o lado do Cuca. Cuca. Completamente diferente do estilo do Cuca. Mas vem cá, o Cuca, Completamente aquela diferente. base do Flamengo, campeão brasileiro de 2009, ela foi montada pelo Cuca. Mas jogou completamente diferente com o Andrade. Fracincano, pergunta pro torcedor que mané legado. O cara quer título. Então, e o que teve cara quer depois? título. E o que teve depois? Fez um Mundial patético. Fez um Mundial patético. O Palmeiras fez uma Libertadores patética em 2017. Não adianta só ser o campeão, você tem que ter o continuismo. Como tem a filosofia, o único clube de filosofia de jogo no primeiro tem Brasil. que resolver uma temporada. O Continuismo único é depois. clube de filosofia no Brasil chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem que ter continuismo, tem que ter filosofia, tem que ter uma sequência, um plano. E não existe. O Cuca é um técnico pontual. É um técnico de 6 meses, geralmente, que ele tem feito de trabalho. Os 6 meses do Atlético, depois os outros 6 meses, o cara que foi pensar na China, avisou antes, todo mundo ficou boca aberta a ver navios com a decisão dele, o time, no momento mais importante foi embora. O Palmeiras da mesma forma. O time que é campeão brasileiro termina com um técnico que, tô abandonando o barco, tô indo embora. Peraí, o 2017, cadê o continuo? Aí depois ele volta xingando, entre aspas, né? Esse time é pior do que eu tinha, etc e tal, e brigando com um, afastando o outro, colocando de lado. Peraí. Essa inconstância toda, isso aí tem que ser levado muito no papel, sim senhor. Não dá pra você ter um treinador que daqui 4, 5 meses começa a pensar completamente diferente, o planejamento vai por água abaixo. Mas isso aí não se aplica também aos técnicos estrangeiros? Que, olha aqui, vamos lá. Os três últimos casos. Os últimos 3 casos. O Gareca foi demitido. Mas ele trouxe muitos jogadores que vamos pegar aqui, o Palmeiras paga esses caras mas o que eu tô hoje. falando é o seguinte. Qual é a garantia que você tem hoje de trazer o Jorge Pinto, por exemplo? Aí vem aqui, assina um contrato com o Flamengo, aí daqui a 6 meses pinta uma seleção querendo levar o Jorge Pinto. Exato. Não, aconteceu com o Osório, do São Paulo, foi assumir a seleção mexicana. Conhecimento de causa. Com o Edgardo Balsa. Com conhecimento de causa. Mas tá virando já uma marca dos técnicos estrangeiros que vêm trabalhar no Brasil. Então aí a culpa é do clube. Porque você sabe na negociação que o cara já quer ir embora premeditadamente. Mas aí que o Osório, desde o primeiro dia que ele pisou no Brasil, ele disse que o sonho dele era trabalhar numa Copa do Mundo. E no dele tinha cláusula. Tinha cláusula. O Edgardo Balsa, a mesma coisa. Tem um sonho de assumir uma seleção para uma Copa do Mundo sul-americana. Mas olha só, os demitidos também. O Gareca ficou pouco tempo no Palmeiras. Foi pra seleção peruana. Disse que se tivesse... Aí demorou um tempão para assumir uma seleção, mas se tivesse também seria dispensado. O português lá que veio para o Cruzeiro. Não, o Paulo Bento. Paulo Bento, a mesma coisa. Então tem os dois lados também. É por isso que eu digo, a gente fala muito bem do técnico estrangeiro, mas isso, se realmente se confirmar a saída do Rueda e o Rueda ficar todo esse tempo para dar o tchau, o adeus para o Flamengo, o meu conceito em relação ao Rueda mudou completamente. Eu também. Porque isso não é atitude que se faz. Se ele tem contrato, ele tem que cumprir o contrato até o final. Então não assina o contrato. Não tem dúvida. Ou então avisa rapidamente. Tem contrato, ele tem que cumprir até o final. E o clube, quando demite o cara, fica com... Então, mas veja só, essa é a reclamação. Os técnicos não reclamam quando são demitidos? Eles que cumpram também o contrato. E tem muito técnico aqui no Brasil que fica rodando de clube em clube também, outra, não se for prepara. demitido, ele vai receber uma grana, uma baita de uma grana, né, Marcão? Vai Sim. Mas, Lá o contrato tem uma multa rescisória também que protege justamente eu quero no só caso de lembrar um demissão. episódio aqui que vai na contramão do que a gente está falando. Né? Muricy Ramalho, quando foi convidado para assumir a seleção brasileira, disse que ia cumprir o contrato Porque dele. o Muricy tem outro tipo de caráter. Se bem que essa história ela tem que ser melhor contada, né? O Muricy já sabia que o Mano era o treinador da seleção. Aquilo lá foi toda uma invenção para o Ricardo Teixeira... Vamos esticar a conversa rapidinho? Para o Ricardo Teixeira dar uma explicação para a opinião pública que queria o Muricy como treinador, já que ele era tricampeão brasileiro. Opa! Opa, vai por mim. O cara que indicou... Quem colocou o senhor Mano Menezes na seleção brasileira foi o ex-presidente do Corinthians. O André Sanches. André Sanches. 2 meses antes já estava definido. O Mano Menezes. Como o Felipão também, bem antes do anúncio, já estava acertado com a claro. seleção do Brasil para assumir a vaga do Mano após a Olimpíada de 2012. Diante disso tudo, eu Você acha que alguém, convicção. você acha que alguém faz uma proposta no Yacht Golf Clube do Rio de Janeiro, num guardanapo, e dá para levar a sério? Pô, se sou eu falo, pega esse guardanapo aqui, limpa a boca e eu vou embora. Isso é piada, né, gente? O presidente da confederação mais importante do Brasil, Ricardo Teixeira, anota num guardanapo
Aqui, ó, esse é o projeto, tá? Tá aqui, ó. Isso é muito coisa de filme, né? Isso é muito... Isso é coisa James de Bond. time de várzea, pô. Isso Porque não não tem existe. dinheiro nem para comprar Agora, uniforme. gente, o Flamengo Isso. deve estar falando do que está acontecendo com o Rueda, sim. Claro. Os caras estão sabendo de tudo, estão acompanhando aí em cima, devem ter um plano B, um as na manga. Eu não acredito em coisas diferentes disso, não. É. É. Não, o Flamengo não pode ser feito de tonto. Isso Mas o é Flamengo um não fato. está sendo feito Acho que de não tá tonto. sendo- Não está, não não tá. está sendo Isso é um feito. fato. Tá, O que eu não. Tá acho que acompanhando. está acompanhando, mas eu estou com o Éder nessa também. O Rueda tinha de vir a público dar uma mínima satisfação. É por quê? Porque o Flamengo simplesmente tem mais de 30 milhões de torcedores, ele trabalha num esporte em que ele deve sim satisfação a muito mais Não gente tá do em que ele férias. imagina. Ele faz o que ele bem entender. Não na vida interessa, dele. mas ele, o quando nome ele chegar dele- aqui, né, no período de trabalho que o Flamengo estipulou para ele vai. Mas, se ô pronunciar. Marcão, o Antes disso, período não de tem que fazer trabalho nada, dele, é a o vida período dele. de trabalho dele já tem que estar com o time Você está definido. em férias, o cara tira. Não, senhor. O período de falar? ele trabalha no futebol. O futebol se faz com planejamento que inicia-se geralmente em outubro e termina em dezembro, no final de dezembro, para você começar dia 3, 4 de janeiro com o seu elenco montado. Quando Não o cara tem voltar, férias. você corta dele. Ó, Você Rueda, tem celular hoje, entrevista. você tem WhatsApp, sinal de fumaça, seja lá o que for, a comunicação existe. Satisfação ele tem que dar. O nome dele está sendo envolvido numa polêmica que não é pequena. É você quebrar um projeto num ano importantíssimo Não para o quebrou nada Flamengo. ainda. Né? Ou seja, ele tem que dar uma satisfação não só ao Estamos falando clube, em mas ao hipótese aqui torcedor. também, mas não quebrou. A gente não pode ser tão Não, radical não. também. Não quebrou nada. Não, ele. E nem o Cuca é um Eu coloquei nome, que o né? nome Nem o dele Cuca é um está sendo nome, por envolvido. exemplo. Eu coloquei que o nome dele está sendo envolvido num ano de um projeto importantíssimo que seria quebrado com a saída dele. Ponto. 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 Interrogação final, exclamação. Não. Ponto final. Ponto final? Eu mandei mensagem aqui para um cara do Flamengo, quero ver se responde, mas deve estar todo mundo ainda de ressaca, né? Por causa das Não, festas. e o Flamengo, tô. a representação é segunda-feira, né? O Flamengo, a representação será em 2 grupos, né? Porque o grupo que ficou a serviço aí do time até a decisão da Copa Sul-Americana, até por questões Claro, trabalhistas, vai ter um período maior de férias. não volta segunda-feira. Não. Só Isso no não dia se 14. aplica ao Rueda, né? Só no dia 14. Porque o Rueda não Boa correu. pergunta. Não, o Rueda não correu, logo ele Boa pode, de pergunta. repente, segunda-feira dar o expediente lá, E né? ele teve um período, antes de acertar com o Flamengo, ele teve um período sem trabalho, né? Sim. Então, a ver, né? E outra coisa, quando ele chega no Flamengo, ele não tem ainda um ano de contrato. Né? Você tem direito a 30 dias após o primeiro ano de Sim. trabalho. Sabe o que, que é? É uma impressão, tá? Não é nenhuma informação, não. Mas o Rueda deve estar pensando o seguinte: esse negócio chamado Flamengo é muito grande. É muita pressão. É pressão segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Vai para o Chile, tranquilo, vai fazer um trabalho de observação. Vai ver a garotada da base, vai ver o jogador, vai viajar para a Europa para ver os chilenos que estão jogando na Europa. Aí um dia está em Paris, toma, né? Para ali na Champs-Élysées, naqueles restaurantes legais, né? Aí vai para Espanha, vai para Barcelona, come naqueles Sete Puertas, vai ter aquele vinhão, Sete Puertas, entendeu? boa, Né? boa. Aí vai para Madrid. Deixa eu te interromper aqui, e por aí Kessá. vai. É muito A mais gente- fácil treinar o Chile do que treinar o A Flamengo. gente tem um convidado, já a gente retoma esse assunto do Flamengo, mas a gente tem um convidado na linha, que é o Gabriel Rodrigues, Correio da Bahia, que vai explicar pra gente. Rapaz, Gabriel, primeiro, antes de mais nada, bom 2018 pra você. Muita saúde, muita paz, felicidades. E quero saber, já te perguntar, que história é essa? O Corinthians estava negociando com o Bahia a contratação do Juninho